Oh, minha Senhora, e também a minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda voz e em prova da minha devoção. Eu hoje vos dou meu coração, consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, tudo que eu sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa de propriedade vossa lei, como coisa de propriedade vossa lei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por vosso amor, Sagrado Coração de Jesus Cristo. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Boa noite. Boa noite. Vamos convidar o nosso palestrante, Padre Márcio, veio lá de Alagoas para dar formação aqui para nós nessa noite. Que você possa estender as suas mãos sobre ele. Agradeça a Deus por estar aqui nesta noite para nos ensinar, falar a sua palavra. Obrigado, Senhor, por esse seu servo que está aqui nesta noite por nós, para falar sobre Ti. Que venha, Senhor Jesus, abençoe para a honra e glória do Teu nome, Senhor, abençoe para a honra e glória do Teu nome. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem, queridos irmãos e irmãs, fui convidado mais uma vez para estar aqui nesta comunidade de oração, comunidade que intercede, que trabalha em prol do reino de Deus, hoje para responder uma pergunta que inquieta muitas pessoas. Isso. É permitido anular um casamento na Igreja Católica? A Igreja, ela anula algum casamento? Então eu vou começar a responder esta pergunta pela passagem bíblica. Trouxeram aí as Sagradas Escrituras,
Vamos ver Mateus 19. Primeiramente, vou pegar o texto, ler o texto e começar a meditar esse texto, depois falar sobre o pronunciamento da igreja ao longo de anos, porque não mudou. Mesmo quando algumas pessoas fazem algumas críticas ao Papa Francisco, dizem: eita, esse Papa está trazendo muita novidade. Ora, o reconhecimento da anulação de alguns casamentos, isso é antigo na igreja. Então eu vou esclarecer a posição da igreja, que não mudou em nada, é a mesma, ontem, hoje e sempre, e vou esclarecer a questão das declarações de anulidade de matrimônio na igreja. A igreja, já de antemão, respondendo à inquietação provocante do tema de hoje, a igreja não anula nenhum matrimônio. Deus uniu, não separa. Capítulo 19. Se encontrarem, é muito importante, enquanto alguns estão procurando, sempre nós lermos as Sagradas Escrituras, e eu aconselho também na segunda parte do Catecismo da Igreja Católica, que fala sobre o sacramento do matrimônio, o que é o sacramento do matrimônio, como deve ser vivenciado esse sacramento. O que falta na nossa igreja, infelizmente, é um empenho maior na catequese para o matrimônio. Depois vou também comentar brevemente sobre isso. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois de dizer isso, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judéia, que fica no outro lado do rio Jordão. Uma grande multidão seguia e ali ele curou os doentes. Alguns fariseus chegaram perto dele e, querendo conseguir alguma prova contra ele, perguntaram: será que pela nossa lei um homem pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu: por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: no começo o Criador fez homem e mulher? E Deus disse: por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne, uma só pessoa. Prefiro a expressão carne. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. Os fariseus perguntaram: neste caso, por que é que Moisés permitiu ao homem mandar a sua esposa embora, se der a ela um documento de divórcio? Jesus respondeu: Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio da criação não era assim. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, aqui, desculpa, essa Bíblia está cheia de tradução errada, viu? Quero frisar bem. Em caso de adultério. Pegue essa que é a Ave Maria. Porque em caso de união legítima, não é adultério não, aqui. Essa é a Sagrada. Pega a Ave Maria. É a Ave Maria. Ora, a partir do capítulo 9, versículo 9, desculpa. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete adultério também. Os seus discípulos disseram-lhe: se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. Respondeu ele: nem todos são capazes de compreender o sentido desta palavra, mas somente aqueles que foi dado, porque há eunucos que o são desde o ventre de sua mãe. Há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens, e há eunucos
a si mesmos se fizerem loucos por causa do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Pegando aqui, aproveitando que eu vi nesse texto, muitas vezes na tradução, se ela não for bem perfeita, ela pode perturbar todo o texto. Porque ali, né, em caso não de adultério, ali, naquela ali em caso de adultério. Em caso de união falsa ou união legítima. Eu vou esclarecer isso. Pegando, meditando o texto. Jesus estava fazendo bem a muitas pessoas e, naturalmente, cada vez mais aumentava o número de seguidores de Jesus. Os fariseus, por sua parte, eles querem pegar Jesus em contradição. Como que dizendo, ele está deformando aquilo que diz as Sagradas Escrituras. E vem com esta pergunta. Por que eles fizeram a pergunta se é permitido ao homem deixar a mulher por qualquer motivo? Por trás, ele também, porque Jesus acolhia primeiramente a todos os pecadores. Jesus condena o pecado, mas acolhe o pecador que é vítima desse pecado por diversas circunstâncias. Quando a pessoa não cai por fraqueza, muitas vezes ela é derrubada. E o que Jesus quer como Deus? Ele não quer a morte do pecador, mas sim sua conversão em vida. Como Jesus acolhia todas as pessoas e começava a ressignificar o sentido da fé, da existência de Deus para essas pessoas, os fariseus querem realmente derrubar Jesus, pegando as Sagradas Escrituras ou qualquer crítica que ele fizesse à figura de Moisés. Nós sabemos que para os judeus, Moisés ele é como fosse Jesus para nós, a referência máxima por causa da lei. Então, aqui, eles fez essa pergunta, é permitida ao homem? E o que é que Jesus fez? Deixar a mulher por qualquer motivo? Ele só fez retomar o livro do Gênesis, dizendo, por acaso vocês esqueceram desde o princípio, Deus os fez homem e mulher, porque o ser humano é homem ou mulher. Aqui é a realidade humana, a natureza humana. Pode agora, uma pessoa aproveitar aqui e já colocar, quando tem só nesse trecho, homem e mulher. Existe uma pessoa que nasce gay? Não. Já esclarecendo, nasce homem ou mulher. O desenvolvimento de uma tendência pode acontecer por outros motivos, aí já é outra coisa. Mas uma pessoa, um homem ou uma mulher que por motivos diversos, influência do meio, educação ou violência, que muitas vezes a pessoa começa a desenvolver uma tendência. E aí outro tema para você discutir e até aconselho sempre procurar um psicólogo para trabalhar bem isso, de forma até científica, para ninguém ter nenhuma dúvida. Nasce homem ou mulher. Então Jesus aqui retoma, o Deus os fez homem e mulher, por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Se tornar uma só carne significa tornar um só corpo, estar unidos, numa verdadeira comunhão de pensamento, de corpos, de desejos, de participação na construção do mundo. Aí depois que Jesus disse isso, aí eles vão colocar como que tentando levar Jesus ao contradição, dizendo, mas por que então Moisés deu uma carta de divórcio? Porque se o homem, uma vez unido à mulher, é para toda a vida, então estavam dizendo, Moisés, por acaso Jesus, Moisés errou? Qual foi a intenção de Moisés quando deu esta carta de divórcio? No tempo de Jesus, muitas vezes acontecia que homens se casavam e depois de um tempo se namoravam de outra mulher, então criavam uma situação falsa, dizendo que a mulher foi pega em adultério, e nesse caso, pegando o livro do Levítico, vai dizer a lei que tanto a mulher como o dito amante deveriam ser apedrejados, ambos. Mas o que geralmente acontecia, somente levava a mulher, sempre o dito amante desaparecia. E nisso a mulher, sendo morta, apedrada, então o homem estava livre para se casar novamente. Então, nesse contexto, muitas mulheres eram vítimas, na linguagem nossa, de feminicídio. Porque o homem, já não querendo mais conviver com aquela mulher,
inventava, chamava falsas testemunhas e assim ele se livrava de forma legal, segundo a lei, da sua mulher, para poder se casar com outra. Quando Jesus diz que Moisés fez isso por causa da dureza do coração, logicamente que Moisés, por ser um homem de Deus, e percebendo a maldade com os homens, ele estava tentando agora aqui proteger as mulheres de serem vítimas de falsas acusações. Tanto que também é importante sabermos que, como nas Sagradas Escrituras, seja o templo ou o rei tinha a obrigação de cuidar dos órfãos e das viúvas, muitas viúvas, existiam as verdadeiras viúvas e algumas viúvas que não eram viúvas, mas recebiam este título para poder terem assistência do templo para a manutenção da sua vida, como também do rei. Porque se não fosse isso, como iriam sobreviver? Muitas mulheres abandonadas por esses homens acabavam caindo na prostituição. E a intenção é aqui, que a mulher, porque a mulher não trabalhava, quem trabalhava era o homem. Então, qual era a intenção de Moisés? Da dignidade da mulher. Ela recebe, agora também ela vai receber também uma assistência. De tal modo, evitando que ela viesse a se prostituir, ou ser mal vista pela sociedade. Mas Jesus, nesse contexto, ele faz questão de dizer, por causa da dureza do coração de vocês, de pessoas que tinham insensibilidade para com a esposa, para com a companheira, mas no princípio não era assim. Portanto, aí vai dizer Jesus que todo homem que rejeitar sua mulher e der uma carta de divórcio, se ele se unir com outra, ele está cometendo adultério. E uma mulher que foi divorciada receber esta carta de divórcio e se unir a outro, também estará cometendo adultério. Aí coloca assim entre vírgulas, salvo em caso de união ilegítima. Salvo em caso de falsa união. Jesus dizendo isso, então os próprios apóstolos vão chegar a dizer, Senhor, se uma vez a pessoa se casando com aquela mulher, e a mulher casa com aquele homem, depois não pode se casar, aí os apóstolos vão dizer, então é melhor nem se casar. Porque se a pessoa se casar com uma pessoa e depois se arrepender, agora ser obrigada a viver toda a vida. A expressão melhor não se casar, Jesus vai logo rebatendo, porque é uma questão vocacional. Quando uma pessoa tem a vocação para o matrimônio, Deus livre dela inventar de ser, no caso o homem, ser um sacerdote, ou a mulher inventar de ser uma religiosa. Porque se a pessoa tem vocação para a vida religiosa, nem sacerdotal, não invente. Quem tem vocação para o matrimônio, a pessoa só se realiza no matrimônio. Quando o casal abraça o matrimônio por vocação, brigam um com o outro, só faltam se matar. Mas eu vou dizer, são felizes. E se for dizer ao outro, se separe, aí vão dizer, esse padre é doido. Ou se for um psicólogo, esse psicólogo é doido. Porque apesar de ter essas diferenças, esses choques comuns em tantas famílias, mas um quer o bem do outro. Existe o amor que une profundamente. E quando existe o amor, então existe a superação das dificuldades. Quando existe amor, existe também a misericórdia, porque não existe homem perfeito, não existe mulher perfeita. Existe homem e mulher com imperfeição que busca cada dia se aperfeiçoar. Assim, o homem ajuda a mulher a crescer como mulher e ser uma esposa ideal, como a mulher ajuda o homem a ser um esposo ideal. Aí Jesus vai dizer, não é assim. Quando a pessoa não se casa, é quando já nasce com a predisposição para ser um eunuco, ou seja, uma pessoa que vive solteira. Aí vai dizer que algumas pessoas já nascem com uma predisposição para realmente não se casar. E é importante sabermos disso, porque na nossa sociedade, de primeira era muito mais forte isso, tendo um jovem, uma jovem, quando chega uma certa idade, aí dizia um jovem, olha, você vai se casar não? Eita, então você vai ter que ser padre, ou vai ter que ser religioso. Se uma jovem não queria se casar, ó, você vai se casar ou vai ser religiosa, mas solteira não pode. Como que muitas pessoas, por pressão da sociedade, acabavam às vezes ou entrando no seminário, ou entrando na casa religiosa, ou senão abraçando o matrimônio sem ter vocação. Logicamente que essas pessoas viviam um maior inferno.
E o pior de tudo, não tendo vocação, fazendo o inferno na vida dos outros. Que a pior coisa é um padre sem vocação, uma religiosa sem vocação, uma pessoa que se casou sem vocação, porque faz a infelicidade da esposa ou do esposo e acaba infernizando a vida também dos filhos, por falta de sensibilidade naquilo que é maternidade e paternidade. Responsável. Diante disso, Jesus vai dizer, a eunucos que nasceram eunucos que foram feitos pelos homens, pelas mãos dos homens. Por exemplo, muitas vezes os homens que trabalhavam diretamente com a rainha, muitos deles eram castrados. O rei, já preocupado em não ser traído, muitas vezes castrava esses homens, para garantir justamente não ter adultério. Então foram feitos eunucos por causa dos homens. E alguns se fizeram solteiros, ou homens que não fizeram opção pelo matrimônio, por causa do Rei de Deus. É a pessoa que coloca o Rei de Deus em primeiro lugar, o plano de Deus. O próprio Jesus, ele podia se casar, mas Jesus não se casou. Ele viveu exclusivamente para fazer a vontade do Pai. Daí o sentido do celibato nosso, a imitação total de Jesus, que fez a sua opção preferencial pelo Reino de Deus. Que São Paulo depois, até pegando aqui uma passagem de São Paulo, ele vai dizer que a pessoa, se ela vê que não tem condições de viver a castidade, que se casa. Que é melhor se casar do que viver pegando fogo. No entanto, ele vai dizer, se eu prefiro viver a vida celibatária. Porque, aí ele vai justificar, a pessoa terá maior disponibilidade para servir a Deus. Porque também, quando a pessoa se casa, a prioridade na fidelidade a Deus daquela pessoa que se casou é cuidar da esposa, ou a esposa cuidar do esposo, o casal cuidar dos filhos. Quando uma pessoa casada só vive 24 horas na igreja, tem alguma coisa errada. Eu, particularmente, se uma mulher vive todos os dias na igreja, ou um homem, aí eu vou perguntar se não tem casa. Porque como vai a igreja doméstica? Por isso, quem se casa é importante estar na igreja, engajado, trabalhando, mas não 24 horas. Porque a ação, a missão é na igreja doméstica, na educação dos filhos, no amor com o outro, dando motivação a outros casais a superarem as dificuldades. Eles mesmos, entre altos e baixos, quedas e reerguimentos, poderem ajudar as pessoas a superar, como nós vemos vários grupos de casais que trabalham a família, na superação das diferenças, dos choques inerentes à diferença entre um homem e uma mulher. Então, dentro de tudo isso, eu acredito que, biblicamente, todo mundo já sabe a resposta. O casamento na Igreja Católica, feito, realizado com toda a consciência do homem e da mulher, na total liberdade de ambos, é um casamento para toda a vida, até que a morte os separe. Nem o Papa, nem o Bispo, nem o Padre da Igreja, nem a Igreja tem autoridade para isso, porque é uma decisão do próprio Jesus. Agora, vamos pegar aquela passagem que ele diz assim, salvo em caso de uniões ilegítimas. Para o casamento ele ser válido, tem que ir tanto o homem como a mulher, na total liberdade, sem pressão de pai, de mãe, de sociedade, de ninguém, se casarem. Por isso, muitas vezes, um casamento forçado na igreja por pai e mãe, com toda aquela celebração bonita, muitas vezes não é válido. E tem situações que um jovem, uma jovem se namora e os pais não deixam, mas eles acabam fugindo. Mas repara, pela liberdade de ambos, o casamento a princípio falta aí, está numa situação regular porque falta a bênção, mas esse verdadeiro amor leva o casal a viver para sempre, até que a morte os separe. E quando nós vemos casais que fugiram e estão em situação irregular, nós vamos somente sacramentalizar aquela união que, de fato, é um amor verdadeiro. Mas que muitas vezes faltou o quê? O apoio do pai, da mãe. Muitas vezes é porque a pessoa era, aí eu vou colocar, como trabalho com vários grupos e classes sociais, muitas vezes a mãe, porque o rapaz é negro, porque é pobre, ou o vice-versa. Porque muitas pessoas rejeitam o dito candidato ou a candidata por questão de classe social, de cor, infelizmente. Então, isso atrapalha muitas relações, porque muitas vezes na sociedade existem muitos casamentos arranjados, negociados,
que atrapalha muito a vida de muitas famílias. Então, o que é que leva um casamento a ser nulo? Eu vou começar a colocar aqui esses pontos. Primeiro, quando o casamento é realizado e não consumado. A pessoa se casou, tudo bonitinho, o padre deu aquela bênção, estava na igreja bonita, foram na igreja, mas depois que foram fazer a lua de mel, aí começaram a viver como irmãos. Tem situações na igreja que, depois de 3 anos, uma determinada mulher teve a coragem, escutando assim as amigas que chegavam no trabalho, mas hoje estou tão feliz, o que foi acontecer? Hoje tive uma noite de amor com meu esposo. E aquela mulher que, escutando uma e outra falando, um pouco comentando, está muito feliz pela relação, ela desabafa que desde o matrimônio nunca teve realmente intimidade com o esposo. Muitas vezes por questão de impotência, ou se não, um casamento que foi feito para a sociedade, todo bonitinho, mas no fundo ele estava escondendo uma opção dele. E quem ficava aqui frustrada nessa dimensão, a mulher. Mas também tem casos que é o homem que fica frustrado porque a mulher não quer nada. Quem se casa faz parte do matrimônio, não é a essência, mas faz parte a intimidade do casal. A relação íntima, sexual. Se for para viver como irmãos, então, qual sentido não tem sentido do matrimônio? Mas por isso, faz parte da intimidade do casal, até chegar aquela fase da maturidade, que chega uma certa idade, que essa energia, ela não tem toda a força. Então, da maturidade até sexual, o homem e a mulher serão verdadeiros companheiros, mas manifestam o carinho ao outro. Mas quando a pessoa se casa, não quer de forma alguma ter essa intimidade, então, qualquer um dos cônjuges, a mulher ou o esposo, abrindo o processo no tribunal eclesial, então, sendo provado, então ela vai receber uma declaração de anulidade. Vou frisar, uma declaração. A igreja, ela não anula. Padre, a igreja está anulando? Não. Ela declara, após escutar ambas as partes, após ser julgado pelo tribunal, que aquele casamento, desde o princípio em si, foi nulo. Nesse caso, porque não consumado. Outro motivo para o casamento ser declarado nulo: quando um casal está sendo forçado a se casar. Hoje não tanto, né? Não tanto entre aspas. Porque no primeiro ano que eu era padre, eu estava para sair da paróquia para outra missão. Então, celebrar outra missão fora. Aí uma pessoa, padre, espera aí. Graças a Deus eu peguei o senhor na saída. Porque eu quero marcar o casamento da minha filha. Ela tem que se casar no próximo mês. Aí, como eu sou meio surdo, aí eu disse, ela tem o quê? Ela tem que se casar no próximo mês. Eu disse, por que ela tem que se casar no próximo mês? Aí a mãe, que veio com essa jovem, que tem aproximadamente 15 anos, disse bem assim, é porque ela estava namorando e aconteceu. Aí eu perguntei, e ela está grávida? Não, padre, mas tem que honrar, né? Aí eu disse, olha minha filha, nem aqui, em nenhuma igreja a senhora pode casar com a sua filha, mesmo que ela ficasse grávida, porque hoje em dia nenhum casamento pode ser forçado. Quando acontece que o casal avança no namoro e a jovem, ela fica grávida, qual a orientação que é dada? O rapaz tem que assumir sua responsabilidade paterna. Ele não é obrigado a se casar. Porque se for obrigado a se casar, o casamento em si é nulo. E o pior, um casamento forçado é ter a certeza que ambos vão viver um inferno. É diferente quando a pessoa já está namorando com noivado e avançando o sinal acontece, mas já que tinham organizado até, vamos criar aqui uma situação. No próximo ano vamos nos casar. E acontecendo a gravidez antecipada, aí em vez de ser no próximo ano, acontece na metade do ano em andamento. É diferente. Mas quando a pessoa mal se conhece, tanto que eu fiz a pergunta à mãe dessa jovem, qual a idade dela? 15 anos. Quanto tempo de namoro? 2 meses. 2 meses. Então, um casamento forçado desta forma em si é nulo. Porque todo casamento só é válido se tiver a liberdade do homem e da mulher. Outro exemplo, que aqui eu vou dar muitos exemplos.
Como eu fui capelão visitando uma jovem, a jovem já está com seus 38 anos, então ela perguntava ao padre que queria voltar a comungar, mas ela estava na segunda união. Então, logicamente que nós padres vamos perguntar, mas como foi o seu primeiro casamento? Para avaliar. Ela disse bem assim, meu pai fez uma festa quando eu tinha 15 anos, me apresentou um amigo dele, mais velho, e disse, olha minha filha, você vai se casar com ele. E dentro de um mês, essa jovem se casou com aquele homem. E ela dizia, a vida dela foi um verdadeiro inferno. Esse casamento foi válido? Não. Por quê? Forçado. Foi forçado. Tá, pronto, aí você já sabe. Casamento forçado é casamento nulo. Mesmo que tenha toda aquela celebração bonita, mesmo que o padre dê a bênção, em si é nulo. Agora, o triste é isso, porque uma vez realizado, agora, para a igreja poder realizar outro casamento daquela pessoa que se separou do casamento nulo, ela tem que entrar no tribunal eclesiástico. E que de primeiro era muito caro. Aí, daquilo que eu tenho conhecimento, eu posso estar até errado, aqui em Recife, o entrar no processo de reconhecimento e anulidade no tribunal era aproximadamente, o conhecimento que eu vi, 10 mil. Tanto que na época de Bento XVI, no pontificado de Bento XVI, eu tive a graça de participar de uma palestra na Rota Romana, que trabalha justamente na Rota Romana, a instância última da igreja, e no tribunal eclesial. Então, o que aconteceu? Ele colocava que existem muitos casamentos em si nulos e que muitas pessoas estão numa situação irregular por causa desses processos que não andam. Então, na época, Papa Emérito, bem dizer, na época, então, no exercício do Ministério Petrino, dizia, neste caso, que os juízes do tribunal eclesial investissem para que esses processos andassem. O primeiro ponto foi esse. O segundo ponto, que revisse um valor muito alto e visse a possibilidade da gratuidade. Terceiro ponto, do Papa Bento XVI na época, ele disse assim, ao mesmo tempo, tivesse muito cuidado para não anular aquilo que é válido, verdadeiro. 3 orientações de Bento XVI, que é próprio do estilo dele. Quando entrou o Papa Francisco, o que é que ele fez? Ele colocou em prática aquela proposta de Papa Bento XVI. Tanto que diminuiu muito na arquidiocese, aqui era 10 mil, na arquidiocese de Maceió era 5, caiu para 2 salários mínimos. Oh, desculpe, gente, eu errei aqui, eu disse 10 mil, né? É 10 salários mínimos. Desculpe, 10 salários mínimos era aqui, e lá em Maceió 5 salários mínimos. Agora são 2 salários mínimos em Maceió, que pode ser dividido agora em 10 vezes. E caso a pessoa não possa 10 vezes, aí tem a possibilidade de dialogar mais vezes. Mas, padre, por que não ser de graça? Nesse sentido, em Roma, daquilo que eu tenho conhecimento, devido ao óbito de São Pedro, então, muitas vezes há casos gratuitos, porque o próprio Papa, ele investe, dá uma ajuda para que pessoas que não têm condições socorram literalmente gratuito para a pessoa, sendo que pelo próprio Vaticano é pago a quem? Aos juízes, aos advogados. Tem as cartas que são registradas e tem um valor alto. Tem todo esse processo de documentação, por isso não pode ser gratuito, porque há gastos. E há funcionários para ler, reler, digitar. Então, precisa pagar esses funcionários. Então, para isso, tem que ter um valor. Ô, padre, e esse júri, né, são 3, né? 3 etapas? No caso, primeira instância, na própria diocese. E de primeiro, dentro de uma província, se tivesse nas 3 dioceses bem organizado no tribunal, poderia ser lá, naquela província. Aqui no Nordeste, regional Nordeste 2, acontecia a primeira instância aqui em Recife, antes de Papa Francisco. Caso não passasse na primeira instância, a segunda instância era Fortaleza, dentro da nossa região aqui no Nordeste. E caso não passasse em Fortaleza, aí iria ser julgado lá na Rota Romana, em Roma. Eram as etapas.
Agora, depois da reformulação, todo o tribunal acontece primeiramente na própria diocese. Caso não tenha juízes e pessoas com mestrado, doutorado na área canônica, então tenta ver se consegue reunir por província. As 3 dioceses não cabem Alagoas, mas Maceió tem já. As outras estão formando. Então, nesse caso, primeira instância, a própria diocese. Segunda instância, aí fica, se não me engano, Fortaleza, e a terceira, Roma. Para ficar na linguagem mais daqui, caso aconteça que uma pessoa queira abrir um processo aqui, tem que procurar a Cúria aqui de Recife, Olinda, para abrir no tribunal daqui, a primeira instância. E que se tornou mais rápido, porque quando é reconhecido a nulidade, então não passa assim, máximo 6 meses. E está passando mais ou menos 6 meses pela quantidade de casos. É só repetindo fazendo a correção, porque eu errei. Não 10 mil, mas 10 salários mínimos era. E em Maceió era 5 salários mínimos. E depois em Maceió passou a ser 2 salários mínimos. Aqui eu não sei, porque eu não sou desta realidade. Mas foi depois da observação do Papa Francisco para diminuir este valor, de tal modo que muitas pessoas da classe pobre possam fazer. Porque muitas pessoas da classe média por diante faziam. E os pobres? Aí teria que aguentar aquele inferno até o resto da vida. Mesmo sendo reconhecido que ela é nulo, se não abrir esse processo, a pessoa não pode se casar na igreja. Uma vez que sai a declaração, então a pessoa recebendo, ela pode se casar na igreja católica. Porque aquele matrimônio que aconteceu na igreja foi reconhecido em si como nulo. Então, eu quero dizer, não foi válido, logo não foi legítimo, logo ela está livre para se casar. Eu quero dizer, você está com solteiro, então pode. Uma outra situação é de reconhecimento de nulidade. O homem se casa com a mulher se casa com o homem, pensando que ambos têm a tendência heterossexual. Aí depois que se casam, aí descobre que um outro não tem a tendência hétero. Era uma pessoa que só se casou de fachada, para dar satisfação à sociedade. Ora, se a pessoa realmente não tem nenhuma atração pelo sexo oposto, o ideal é que não se case. Tem pessoas que têm às vezes uma tendência, mas ela não é muito ratificada ou raizada, é por questão de uma pessoa que foi violentada, que desenvolveu uma tendência. E geralmente, pessoas que foram abusadas, muitas vezes elas tendem a desejar pelo sexo e pelo qual ela foi abusada. Mas ela não tem profundamente, então tem atração realmente pelo sexo oposto, mas de vez em quando vem atração pelo mesmo sexo. Mas por não ser profundamente enraizado, então é caso que a pessoa, podendo compreender como desenvolver aquela tendência, logicamente, e querendo formar a família, pode. Mas vamos imaginar que uma pessoa ela não tem nenhuma dúvida da tendência dela profundamente, tendência homossexual. Então, ela não deve inventar de se casar. Não vai ser um bom esposo, não vai ser um bom esposo. Vai fazer um inferno da vida do outro. E sem falar, por não ter controle, pode levar até doenças para casa. Se não tem realmente predisposição para formar a família, não invente de fazer. Será melhor que a pessoa viesse solteira, seguisse a vida dela. Mas não, nunca um casamento de fachada, para dar satisfação à sociedade. Isso não. Então, quando a pessoa se casa e descobre depois do casamento que uma das partes não tem nenhuma atração pelo sexo oposto, tem a tendência homossexual, aí nesse caso, descobrindo posteriormente, entra no tribunal eclesial e após o processo da testemunha, que não sabia e que descobriu depois, então certamente vai haver o reconhecimento da nulidade, porque uma das partes, um dos cônjuges, foi enganado. No entanto, ocorreu um fato em Maceió, que um homem conviveu 3 anos com outro, e uma jovem o conheceu. E mesmo dizendo que conviveu 3 anos com outro homem, que agora queria ter uma experiência hétero, ela aceitou, namorou um período curto e se casou com ele. Depois de poucos meses, ela pegou o esposo com outro na casa. Nesse caso, a situação já muda, porque ela sabia que ele tinha tendência, se casou.
Logo, o casamento é válido por quê? Foi um ato livre, consciente, que ele tinha tendência. Agora, salvo se for provado que ele, de modo proposital, nunca tinha deixado e só fez para enganar, para fazer o casamento de fachada. Agora, para provar isso aqui é um pouco mais difícil. Veja aí a dificuldade. Outro caso de reconhecimento de anulidade. O homem se casa com a mulher muito bonita, a mulher casa com um homem muito bonito, aí na lua de mel o homem surta com a mulher. E quando ela chega, conversando com outras pessoas da família, descobre que aquele homem, ele é doente mental. É esquizofrênico, é bipolar, e a pessoa não sabia. Caso saiba, o casamento é válido, mas não sabendo, o casamento se anula. Porque ocorreu um fato, sempre citando aqui exemplos, que uma pessoa se namorou, uma jovem se namorou de um homem, ficou encantada pela beleza dele. E o casamento aconteceu em 6 meses. 6 meses. Ela conheceu, começou a namorar, a família já disse à mulher que ela encontrou o príncipe da vida dela, aquela mulher de sorte, os pais do jovem. Com 3 meses, eles noivaram, os pais já deram um apartamento, e dentro de 6 meses estavam casando. Na lua de mel, o rapaz surtou. Depois, ela foi conversando com outro e pensou, será que aquele bebê, será que foi alguma coisa desse tipo? Aí ela descobriu que ele tomava realmente remédio controlado. E ela não sabia. Todas as pessoas conhecidas sabiam. E ela começou a entender por que a família quis logo que ele se casasse. É aquela família, vamos empurrar. E assim, o casamento é reconhecido como nulo. Foi enganada. Porque ela foi enganada. Uma outra situação de casamento reconhecido como nulo. A jovem engravida, aconteceu, se for por honra, já coloquei aqui, perdeu a virgindade, vai ter se casado. Se for porque engravidou, vamos ter se casado. Muitas vezes acontece isso, muitos casamentos, a jovem engravidou, aí o homem fica no pensamento, é meu filho, agora eu tenho que me casar. Eita, minha família é muito católica, tenho que casar. Observe que aqui, indiretamente, tem uma coação. Não é uma pressão direta, o pai diz, você vai ter que se casar. Mas, indiretamente, ele pensa, minha mãe é muito católica, minha avó é muito católica, e agora tem essa criança, eu tenho que assumir a responsabilidade. Falta uma orientação desse jovem, porque ele tem que assumir a responsabilidade paterna, mas não é obrigado a se casar. Tem que assumir a responsabilidade paterna até o fim, mas não é obrigado a se casar, porque o casamento pode ser forçado. Aí vamos imaginar, ela ficou grávida, ele disse que ia se casar, se casou, mas depois que a criança nasce, aí não tem nada que sustente. Porque ele começa a perceber que não tem afinidade total com a pessoa. Afinidade, empatia, com temperamento, com modo de falar. Então vive o inferno, e no inferno ele vai acabar deixando. Então, o casamento aí mesmo acontecendo, e que no momento a pessoa, não, eu quis me casar, e vai dizer livremente, ela vai dizer também, mas quando conversamos, aí descobrimos que ela engravidou e ele pensou, eu tenho que assumir esta criança. A coação aqui é indireta, e isso também pode ser reconhecido como nulidade. É por isso que, às vezes, nós dizemos, a pessoa está grávida, então deixe para se casar depois que tem a criança. Não é, padre, mas eu não faço questão não de entrar de vestido de noivo com a barriguinha à mostra. Mas não é questão de estética aqui. É dar tempo para que a pessoa realmente venha amadurecer. Se ela realmente quer se casar com aquele homem quer se casar com aquela mulher. E aqui é necessário dar um tempo. Certa vez ocorreu um avanço de uns jovens e eles marcaram o casamento. Estavam e foram fazer entrevista. A entrevista é diferente de uma confissão. Geralmente, hoje em dia, todo casamento, antes de acontecer, tem que ser feita uma entrevista. Que o padre pergunta, você quer se casar de livre e espontânea vontade ou está sendo pressionado? Caso ali a pessoa diga, estou sendo pressionado, então o padre, por ser uma entrevista e não uma confissão,
ele faz uma comunicação em toda a diocese para que aquele casamento não aconteça. Porque não é um casamento livre, é um casamento forçado. E nesse caso a pessoa pense, o padre, vamos imaginar que na hora dessa entrevista, aí a pessoa diga, padre, mas se eu não me casar, o pai dela já disse que vai me matar. Aí nós, de forma livre e consciente, dizemos assim, ó, meu filho, você durma em casa, amanhece em outro lugar. Ocorreu um fato bem conhecido no Brasil sobre dois jovens que se namoraram e acabou a jovem perdendo a virgindade com esse rapaz. E o pai dela era um coronel. Onde? Naquelas bandas de Petrolina. Eu não sei se vocês conhecem o caso que saiu na linha direta que tinha de primeiro. E como o rapaz foi falar com o padre, e no outro dia o rapaz desapareceu, porque o padre deu uma ajuda para ele conseguir sair da cidade com segurança, mas não realizar o casamento, já que tem uma ameaça. Depois o homem desapareceu, e não sabe como o pai, coronel, pai da jovem, descobriu que o padre ajudou e mandou matar esse padre. Esse caso saiu na linha direta e foi em Petrolina. Se nós, padres, sabemos que um jovem está sendo ameaçado, certamente, sem a menor dúvida, nosso conselho é não se case. Porque nenhum casamento pode ser forçado. Assuma a responsabilidade paterna. Aí quando acontece só por causa da gravidez, então a pessoa pode estar até 10 anos. Mas se ela tiver 10 anos, vive a infelicidade. E como foi? A pessoa descreve que foi forçado, então pode abrir o processo. Uma outra situação, o rapaz de reconhecimento de anulidade. O casal marcou o casamento, no dia do casamento, o esposo ou a esposa visivelmente demonstra estar embriagado. O padre deve, diante de todos, dizer, esse casamento não vai ser realizado. Já que prepararam a festa, vamos fazer a festa. Depois, se ele tiver bom da cabeça, aí nós vamos ver se dá para fazer o casamento na sacristia. Mas, padre, marcamos aqui para acontecer hoje. Sim, aconteceria se não tivesse embriagado. Há uma situação de um reconhecimento de nulidade, que o padre realizou um casamento, abençoou, certo. E depois ele colocou lá na ata que o noivo estava visivelmente embriagado. O casamento aconteceu. Era para o padre ter ali dito, olha, pode voltar para casa que ele está sem condições de responder de forma consciente para esse sacramento. Qualquer coisa estranha no matrimônio da parte nossa, sacerdote ou diácono, ou um leigo, que seja encarregado de abençoar, porque pode ocorrer a delegação de um leigo, se perceber alguma coisa estranha, deve realmente registrar na ata do matrimônio. Por exemplo, ocorreu um casamento que o noivo atrasou 45 minutos. A noiva estava lá esperando. Mas depois de 45 minutos, o noivo chegou. Aí, quando ele chegou lá empolgado, eu chamei a parte e fiz a pergunta. Meu filho, me responda aqui com toda a consciência. Você realmente quer se casar? O que aconteceu? Ou está sendo forçado? Não, padre, foi porque quebrou. Eu quero me casar mesmo. Porque se ali ele dissesse que está sendo forçado, eu não iria realizar o casamento. Eu iria abençoar o casamento. Apesar de estar toda a festa organizada. Mas ocorreu, voltando no caso do casal, e o casal que chegou muito novo, a jovem, o rapaz tinha feito 18 anos e a jovem faria 18 anos. No outro dia ela estaria se casando. Quanto tempo de namoro? Aí eles tinham 1 ano e 2 meses. Ora, 1 ano e 2 meses é muito pouco. O ideal de namoro seria uns 2 anos. Por que 2 anos? Porque até 2 anos, seja homem, seja mulher, pode criar máscaras. Mas depois de 2 anos, a mulher tem ideia das virtudes e defeitos do homem. Como o homem tem ideia dos defeitos e virtudes da mulher. Então, se casariam com maior segurança. Se bem que friso que eu acredito, sem nenhuma dúvida, é amor à primeira vista. Em muitos casos que dão certo para toda a vida.
Mas aí, o ideal é que uns 2 anos, de um conhecer o outro, temperamento, tudo mais, família, para viver uma vida mais saudável. Sem tantos conflitos. Porque às vezes a pessoa, eu vi um príncipe, mas depois que me casei ele virou um sapo, virou um demônio. Por quê? Falta de conhecimento. Quanto mais há diálogo no namoro, quanto mais o casal busca viver, conviver e ter ideia um do outro, então eles vão saber viver depois. E com relação até nesse tema, eu entraria. Hoje em dia as pessoas já começam a namorar e parece que já vai ver se a pessoa é bom de cama no segundo dia. Casamento, ou melhor, relação sexual deve ser coroamento. Porque a pessoa às vezes vive o namoro fazendo sexo quase todos os dias, aí depois que se casa, às vezes não quer fazer nenhum dia. Tem situações que depois que se casar a pessoa passa 1 ano sem fazer sexo. Casal. Olha, isso é estranho. É dor de dente, é dor de cabeça, é unha encravada e por aí vai. Então, esse casal, como você, pouco tempo, disse, vocês têm certeza que querem se casar? Não prefere amadurecer, mas está tudo marcado. O casamento e a igreja agendada. Aí eu disse, olha, o tempo é muito pouco. Por que não, assim, já está marcado aí, avalie bem. Casamento na igreja é sério, porque eu achei muito jovem. Aí ele disse assim, nós queremos. Porque eu disse assim, aí eu fui bem direto. Se não tiver maturidade, mesmo estando a festa marcada na igreja, se casa somente no civil. Mas se não tiver convicção. Aí a jovem foi e falou para a mãe. E a mãe veio conversar comigo, padre, o senhor quer que meus filhos vivam em pecado? Aí eu fui dizer para ela, não. Eu fiz a pergunta lógica para ter segurança se eles realmente estavam preparados para o matrimônio. Porque eu queria ver da parte deles a segurança nesse sim. Quanto mais segurança, melhor. Teve um outro caso, e uma pessoa que eu acompanho do movimento de casais foi se queixar comigo, dizendo assim, padre, eu sou católica, mas às vezes não entendo a igreja. Eu tenho uma sobrinha que tem 15 anos, e o namorado dela tem 16 anos. Eles começaram a namorar desde os 12 anos. É um casal tão bonitinho, padre. E eles foram marcar o casamento na igreja, e o padre disse que não pode realizar o casamento deles até que ele complete 18 anos, e ela de preferência também. Então, 19 ou 20 e ela uns 18. Aí ele disse assim, mas padre, eles não querem viver como a igreja pede, eles não querem se casar na igreja. Mas eu fui dizer para ela que o padre não errou, porque eles são muito jovens. E a mentalidade de uma pessoa 14, 16 anos, 15, 16 anos, até que chega aos 18 muda. Porque a adolescência vai até 21 anos. Até ali pode ocorrer muitas mudanças. O gostar é uma coisa, o amar é outra. Se eles vão ter mais tempo. Mas padre, eles se amam, eles querem viver a igreja. Olha, eu sou católica, mas às vezes eu não concordo com a igreja. Foram falar com o bispo. O bispo disse a mesma coisa, da diocese. Eles saíram da diocese e foram para outra. E conversaram com outro bispo. E o outro bispo foi e realizou o casamento deles. Depois, uma reunião, essa senhora chegou para mim e disse, mostrou a foto e disse, olha aqui, eles se casaram. Está vendo que a igreja é contraditória? Eles não se casaram aqui na nossa diocese, mas foi para outra, e o bispo, foi até o bispo que realizou. Eu disse, olha, o bispo errou, mas respeitamos. Vamos dar tempo ao tempo? Com 8 meses, eles se separaram. 8 meses. É a pessoa, padre, olha, o senhor tinha razão, tem a minha sobrinha, já se separou. Naturalmente, mentalidade de um adolescente está sempre em processo de mudança. Está ainda aprendendo, até o cérebro está em desenvolvimento. O ideal de a pessoa se casar, eu diria assim, seria depois dos 25 anos, ou depois dos 21 anos. 25 porque a pessoa já tem uma certa mentalidade e personalidade. E querendo ou não, já teria uma independência, uma profissão, para não ficar um na dependência do outro, nem da dependência dos pais. Seria mais independência. Mas logicamente que a pessoa pode se casar
e o homem tem 18 anos e a jovem sendo de menor, com o consentimento dos pais e a liberdade da jovem de menor com o homem de maior, casamento é válido, se ela não tiver grávida. Se for de livre, espontâneo, vontade. Olha, na situação do... meu nome é Marcelo. Se por um acaso da vida o sacerdote ciente desta situação, mesmo assim oferecer a bênção no casamento numa condição de nulidade, ele pode ser penalizado de alguma forma pela igreja? Ele sofre alguma sanção diante dessa situação? Deveria ter uma penalidade maior, mas às vezes há uma chamada de atenção pelo fato de ele ter realizado o casamento. Eu citei um exemplo, né, que um padre, ele viu a situação, mas temendo o processo, porque nessas horas tem aí a festa, de imediato os noivos, quando a gente dá uma sugestão, até vocês têm maturidade, para nós vamos nos casar, porque já vimos a igreja, já pagamos o salão, já vimos a passagem. Aí caso o padre venha dizer o não, tem um risco de ser processado, né? Porque hoje em dia a pessoa já pensa em processo. Então, com esse padre, ele abençoou, mas colocou na ata que o noivo estava visivelmente empregado. Dito e feito, o casamento não deu certo e se viu para, quando foram pegar a documentação, estava lá a observação. Mas nós padres somos, quando estudamos sobre matrimônio, somos orientados. Se a pessoa estiver visivelmente empregada, ou o padre perceber algo de estranho, que ele busque já ali ver se tem condições de seguir adiante ou não. Ocorreu um caso bonito em uma certa igreja lá em Maceió, que casamento marcado, na entrada do noivo, aí colocaram uma música muito engraçada. O padre estava lá esperando, aí, eu estou me casando com ela, mas o grande amor da minha vida é você. Eu não sei qual é o cantor, que repare, entrada do noivo. E tem essa música, eu estou me casando com ela, mas o grande amor da minha vida é você. Aí o padre, na mesma hora, no microfone, diz assim: gente, o casamento está cancelado. Aí imagina o fuzuê que ficou. Aí o que foi? Meu filho, você está entrando, olha a letra dessa música. Eu estou me casando com ela, mas o grande amor da minha vida é você. O grande amor da sua vida está aqui presente? Porque se você quiser casar, então cabe com esse grande amor. Não, padre, foi porque com esta música nós nos conhecemos. Gente, mas que música infeliz. Como muitas vezes a pessoa trata do noivo. Aí essa foi eu que mandei mudar a música. Aí a entrada do noivo, aí, tua família, volta pra ela, tua família. Meu filho, se você não quer sair da sua família, então nem vem se casar. Você está se casando para uma pessoa e escuta, tua família volta para ela, deixa pai e nós formamos uma família. Então nós somos orientados a ver todos os pormenores para evitar. No caso, na minha primeira paróquia, esse noivo que chegou com 45 minutos atrasado da noiva. Eu perguntei a ele se ele está sendo forçado. Teve um outro caso que o noivo, sem maldade, que aqui nós temos, é uma situação tão delicada, para discernir ali, que o noivo, não por maldade, na hora que o padre perguntou, você aceita fulana como sua esposa, ele riu assim, olhando para ela e disse assim, vou pensar. Para que ele foi dizer isso? O sermão aconteceu ali, o segundo sermão, que o padre tinha feito o sermão bonito. Porque naquele momento, não é o momento de estar brincando, é o momento sério. Eu vou pensar, se ele vai pensar, ele está ali já colocando em risco a validade do matrimônio. É como também, na minha primeira paróquia, eu fui realizar o casamento, aí perguntava, jovem, você quer se casar com fulano? Ela olhava assim para ele e começava a rir. Mas essa jovem teve uma crise de riso, que durou aproximadamente 5 minutos. Aí eu respiro, e toda vez que eu olhava para ele, começava a rir. Será que ela estava levando a sério o matrimônio por causa do riso? Poderia que sim, porque tem algumas pessoas que no ato de nervosismo, tem pessoa que chora, tem pessoa que entra em crise de riso. Aí é uma questão muito delicada. É muito delicada. E aí às vezes acontece a celebração
mas o casamento em si é novo. Tanto que houve uma reunião do CELAM com as conferências latino-americanas e chegou a uma conclusão dentro dos estudos. Eu fiquei um pouquinho escandalizado pela expressão, dizendo que 70%, aí aqui que eu fiquei de boca aberta, e pode ter exagerado aí, mas que 70% dos matrimônios realizados na igreja são em si novos. 70% é muito alto. Agora, tudo isso porque falta de uma catequese. Como são realizadas a catequese para o matrimônio? Geralmente, o dito curso para noivos. O curso para noivo é considerado curso intensivo para vestibular. Aí, quanto mais rápido, melhor. Na igreja, não existe esse dito curso para noivos. É uma expressão infeliz. Existe na igreja a catequese para os noivos, que não pode ser um simples final de semana. Geralmente, nas nossas paróquias, são 3 dias. Mais ou 2 dias. Se tem caso que a pessoa vai dizer, padre, olha, o senhor já me conhece tanto, conhece meus filhos, o senhor vira esse pequeno, o senhor pode dar uma declaração, um certificado? Não, minha filha, que eles têm que ter noção. Mas padre, eles nasceram na igreja. Gente, pode ter até nascido na igreja, mas é importante esta catequese. A catequese para o matrimônio, ela deve ser formada, deve ter mais de uns 7 encontros, mais ou menos. Se for um final de semana, que seja pelo menos por mês, uns 4 meses, tendo um final de semana no sábado e no domingo com casais, com palestra sobre a psicologia do homem e da mulher, o tema sexualidade, a questão da cumplicidade, o tema fidelidade é importante, a questão da pessoa saber a indissolubilidade do matrimônio e a fidelidade, a aliança conjugal. Houve uma preparação numa determinada paróquia que tinham 10 casais. Depois do dito curso, foram 3 dias de curso, eu não gosto da expressão curso, mas catequese. Depois de 3 dias, teve palestra com médicos, com psicólogos, testemunho de casais. Aí de 10 casais, somente 4 aceitaram realizar o casamento na igreja. Graças a Deus. Porque não é melhor assim, gente? Se não tem ainda a compreensão do casamento cristão na igreja, é melhor que não se case. Não forçar nenhum casamento. É missão nossa sensibilizar as pessoas do valor do matrimônio, da família, que é possível um casal viver até que a morte os separe, mas para isso ter o diálogo, ter a oração, ter Deus no meio dele, Cristo no meio deles, ter uma vida de igreja, não é morar na igreja, é participar da vida da igreja, para cada vez mais um compreender o outro, comungar da Eucaristia, nas falhas humanas, porque seja o homem ou a mulher estão sujeitos neste mundo a uma tentação. Quem estiver de pé, cuide para não cair, buscar a reconciliação, mas cuidar da família, proteger a família, porque a família é um verdadeiro tesouro. Por maior defeito que tem um homem e a mulher, e ambos têm, com certeza a família é o maior patrimônio da humanidade, que devemos cuidar, zelar e proteger. E devemos estar próximos, seja na preparação, seja após o casamento, um acompanhamento. Vocês sabem que a pastoral familiar, ela tem dentro da sua estrutura casais que devem trabalhar o pré-matrimônio, que é o dito catequese para o matrimônio, e infelizmente alguns insistem em dizer curso para noivos, e após o casamento o ideal é que haja um grupo de casais que acompanhe esses casais, criando assim, com 6 meses, um encontro para esses casais, com 1 ano, ou durante 3 anos, reunir naquela paróquia todos os casamentos que aconteceram ali e que moram na paróquia, realizar um encontro para eles, recordando o sentido da família, perguntar como eles estão, se estão sentindo dificuldade, o que é que a igreja pode ajudar. Eu, para quem não me conhece, eu acompanho os casais das equipes de Nossa Senhora há 20 anos. 20 anos. Eu tenho 16 anos de padre, mas comecei a acompanhar enquanto seminarista. Depois acompanho casais do ECC e há
10 anos, vou fazer 11 anos, acompanho pastoral familiar, casais em segunda união. Que se casaram por motivos diversos, foram abandonados, separaram, muitas vezes por imaturidade, por pressão da família, e depois de um tempo encontraram uma pessoa que realmente viveu a experiência de um casamento feliz. E certa vez, no meio da reunião do clero, aí todo mundo sabendo que eu já estava fazendo esse acompanhamento, aí um padre bateu assim no meu ombro e disse: é você que acompanha os casais amigados, amacebados? Aí eu disse assim: meu irmão, eu acompanho casais que estão em segunda união. Agora, se você acompanhar os que estão em primeiro, certamente vai diminuir os da segunda. Porque é falta de acompanhamento. É tanto que uma vez um desses casais da segunda união, dando palestra para os noivos, ele disse: se eu tivesse a experiência religiosa, a maturidade cristã que tenho hoje, eu não teria abandonado minha primeira esposa. Porque na segunda união existe briga, desentendimento. Mas há uma diferença. Quando a pessoa é acompanhada, ela começa a resolver tudo com a graça de Deus, com assistência divina. Evidente que casais em segunda união, dentro daquela encíclica Familiares Consórcio, do ano 1981, no ponto 84, vai dizer que casais em segunda união devem ser acompanhados. No entanto, eles não podem receber uma bênção matrimonial. Se chega ali um casal, pastor, pode nos abençoar, eu te abençoo, abençoa ele, abençoa ela. Mas não estou abençoando aí o matrimônio. É a bênção que se dá a toda pessoa que pede. E não pode receber uma bênção matrimonial. Eles não podem se confessar. Porque para se confessar, a pessoa vai dizer que vai abandonar o pecado. Eles podem ser aconselhados, podem ter argumento de aconselhamento. E escuta de desabafo. E eles não podem comungar. Os casais que são acompanhados por mim são 80 casais, diretamente acompanhados por mim, porque atualmente sou assessor há 11 anos, vou fazer em abril, logo. Então, eles não comungam sacramentalmente da Eucaristia, fazem o que? A comunhão espiritual. E fazem isso por amor à igreja, por fidelidade à igreja. E muitas vezes, aí eu faço lá na minha paróquia, para aquelas pessoas que não podem comungar, muitas vezes eu digo assim: vocês podem fazer uma fila para eu fazer o sinalzinho da cruz. Primeiro, o sinalzinho da cruz recorda a misericórdia de Deus, que Ele morreu por todos, para dar misericórdia a todos. Depois, para quebrar essa distância entre o sacerdote e os leigos, para que as pessoas tenham coragem de se aproximar, de se abrirem, e para que cada caso seja avaliado. E a partir da avaliação, fazer a orientação se é caso de nulidade ou não. Certa vez, quando eu estava com 2 meses de padre, uma pessoa me procurou para se confessar. Aí de repente ela disse assim: olha, padre, mas eu posso dizer uma coisa ao senhor, eu estou na segunda união. Eu sou solteiro, mas ele é casado. Eu disse: olha, então aqui não pode ser uma confissão, porque há um impedimento. Aqui se torna um conselho. Mas eu falei com tanta delicadeza e pedi: olha, gostaria de falar com o seu esposo para eu entender a história dele. Com que idade? Ah, pronto, outro ponto. Eu vou falar da idade que esqueci, e agora lembrando dessa história, eu vou dizer outro ponto de anuidade. Aí eu disse: com que idade ele se casou, eu tenho que saber. Mas eu falei de uma forma tão educada que a moça, ela veio e trouxe o esposo. Eu acho que é difícil eu me vir procurar conversar com o padre. Mas ele veio, escutei a história dele. Ele se casou com 17 anos, o casamento em si é nulo. Qualquer casamento que o homem esteja abaixo de 18 anos, o casamento é nulo em si. Então, ele veio, disse, ele se casou com 17 anos, porque engravidado da primeira. Aí eu disse: abre o processo. E isso, olha, na época de São João Paulo II. Aí o que aconteceu? Ele abriu o processo e com 1 ano foi reconhecida a nulidade. Com 1 ano? Com 1 ano. Aí nesse caso ele pode voltar a comungar, padre? Aí nesse caso, como ele já estava convivendo com a pessoa, então houve o reconhecimento da nulidade, ele recebe a declaração e agora ele poderia se casar na igreja com a mulher com quem ele convivia.
Observe que quando a pessoa recebe a declaração que o primeiro casamento em si foi nulo, então ela tem o direito de se casar na Igreja Católica. E no caso, se fosse ao contrário, caso se fosse ela também que tivesse na segunda união... Aí ela teria que abrir também o processo. É interessante que, acompanhando o casal de segunda união, aí tinha uma jovem que ela se casou e passou somente 1 ano e 2 meses casada. Não teve filhos e foi abandonada. Depois de 3 anos, ela conheceu um jovem que se apaixonou por ela, muito católico, e eles se casaram no civil, e ia sempre à missa, de não perder missa dominical. E ela não comungava, mas ele comungava. Então eles foram participar da pastoral, e na pastoral ouviram. No momento em que eles se casaram, nem ela pode comungar, nem ele. É aquela questão. Se uma mulher foi rejeitada, divorciada, se casa com um homem, ela está em adultério. O homem que se casa com uma mulher divorciada também. Ele participa da vida dela. Aí ela diz assim, mas padre, desde que eu conheci, me apaixonei, ele é muito católico, é um homem de não perder missa. Ele vai deixar de comungar por mim. Aí diz assim, ó minha filha, por aí você tem ideia do amor que ele tem a você. Porque no momento que ele deixa de comungar por você, primeiro, eu não tenho dúvida da fé que ele tem na Eucaristia, mas também tenho dúvida do amor que ele tem a você. Por você, ele, na fidelidade aos mandamentos da igreja, a doutrina da igreja, está deixando comungar para ser coerente. E mesmo assim não deixa de perder uma missa. Também tem um casal que recebeu já o reconhecimento da nulidade, mas esse casal, ele sempre ia à igreja todos os domingos, e na hora da comunhão, a esposa e o esposo se ajoelhavam. E chamou a atenção de algumas pessoas, porque todo mundo ia, comungava, voltava e se ajoelhava. E algumas pessoas vai comungar, quando volta vai conversar. Isso. Aí o que aconteceu? Daquela mulher sempre se ajoelhar, a moça dizia assim, nossa, essa mulher nunca vai comungar. Mas ela reza com a piedade que chamou a atenção de uma outra, que não comungava. Até que em uma certa missa ela estava com o nome Pastoral Familiar, Casais em Segunda União. Aí ela procurou e disse bem assim, eu quero fazer parte dessa pastoral. E em uma reunião, ela diante de todos deu um testemunho, a mulher nem sabia. Ela disse, sabe por que eu procurei a pastoral? Porque quando você ia, frequentava muito essa igreja, né? Era. E eu via que no momento da comunhão, você se ajoelhava, sem ter ido à fila da comunhão, mas com a piedade que me chamou a atenção. Para ver, comunhão espiritual. Comunhão espiritual é a pessoa naquele momento, primeiro adorar Jesus e conversar com Jesus. Muitas vezes a oração é essa, dizer, meu Senhor, como gostaria de te receber na Eucaristia? Reconheço tua presença real, mas como estou impedida, mesmo assim, diante da tua presença real, eu aqui, espiritualmente, e recebo no meu coração, até o dia que Deus permite que eu volte à comunhão espiritual, à comunhão sacramental, desculpe dizer. Houve um outro caso, que uma mulher também da pastoral, orientada pela pastoral, na missa sempre se ajoelhava e rezava. E uma irmã, uma religiosa, daquela religiosa, piedosa, mas é uma irmã um pouco particular. Ela é religiosa, sendo a membro único da congregação dela, só da cabeça dela. Mas foi uma ex-religiosa que se engajou na igreja, mas se acha a suma teológica. Então, ao ver aquela mulher sempre se ajoelhada, no momento da comunhão, e chorando, muitas vezes que é a dor muito grande. Aí ela disse, minha filha, você não pede missa diária, um detalhe desta, missa diária, viu? De domingo a domingo. Como na paróquia dela não tinha missa na segunda-feira, que é folga do padre, ela ia em outra igreja de conventual dos capuchinhos e ali ia participar da missa, porque participar não é diretamente comungar, é a consciência do mistério da missa. Então a religiosa veio e disse, mas você não perde a missa, não comunga. Ela disse, não, porque eu estou em segunda união. Aí a religiosa disse, você pode ir, mas eu não posso. Você pode, eu respondo por seus pecados. E ela, sabe o que fez a mulher? Depois disso ela saiu e deixou de ir àquela igreja. Porque a religiosa estava pressionando ela a comungar. E ela tinha consciência que não podia.
Até que um dia ela disse assim: meu Deus, eu estou saindo todos os dias de ir à igreja, aqui quase de frente da minha casa, no meu prédio, pagando, gastando gasolina para ir a uma igreja distante para a religiosa não tirar o juízo dela. Ela voltou à igreja perto da casa dela. Aí a religiosa me desculpa, porque percebeu que ela nunca mais apareceu. Padre, já o que o tempo está curto já, a gente tem algumas perguntas aqui. Depois vocês podem fazer mais perguntas, viu? Porque é o tema que eu vou falando assim quando começa a falar, gente. Aí tem umas perguntas aqui que foi elaborada aqui algumas perguntas. A primeira que é: o casamento que não deu certo é inválido? Um casamento que não deu certo. Aí, repare, teríamos que verificar muito como é que não deu certo. Primeiro, como foi o tempo de namoro? Como foi o tempo de noivado? Como foi a relação logo após? Por que não deu certo? Porque apareceu uma pessoa depois? Ora, gente, se aparece um dito amante ou amante depois, isso não é caso de invalidade não, do matrimônio. Tanto que quando se abre o processo, a pessoa vai ter que pegar a ata do casamento, a certidão de casamento, vai ter que escrever como foi o tempo de namoro, noivado e casamento, as tensões que havia, se brigaram muito no tempo de namoro, quantas brigas tiveram, se houve separação no tempo de namoro, do noivado, se houve briga, se houve separação, como foi que reataram, como reataram, se partiu dele, se partiu dela, se houve influência dos familiares, se irá descrever se depois do casamento, como era a relação. Aí tem coisas que fica descrita lá, que só fica reservada ao tribunal, se havia relação, cumplicidade na relação, como foi que começou a surgir os conflitos deles. E lembrando, aqui também, se no tribunal a pessoa colocou que está pedindo a declaração, o reconhecimento da nulidade, porque o homem ou a mulher tinha tendência homossexual, não sabia, seja qual for a causa, no tribunal se sabe, é discutido ali. E ambas as partes vão ler o que está sendo colocado, para concordar ou discordar. Esposo é esposo, ex-esposo é esposa. Agora, na declaração sai simplesmente: a igreja reconhece que o matrimônio de fulano e fulana foi em si nulo e declara a nulidade desse matrimônio. Declara. Quer dizer, não sai a causa para respeitar, mesmo a pessoa, a causa seja assim legítima, como a pessoa que tem a tendência, nunca vai expor isso para seu ninguém. Ok. A próxima aqui, padre, violência por parte de um dos cônjuges constitui motivos para anulação de matrimônio? Após o matrimônio não, mas aí eu vou falar o que o Papa Francisco falou, que causou polêmica, mas que quando nós estudamos moral familiar, não tem nenhum motivo de polêmica. Se um jovem, no tempo de namoro, ele já é agressivo, a namorada, gente, depois de casado vai se tornar muito mais. O tempo do namoro é um tempo já de discernimento, de conhecer temperamento. Se uma pessoa é assim assada, a pessoa depois que ele se casar vai melhorar. Gente, não melhora não. Piora. Então, tempo de namoro é um tempo de discernimento. Caso uma pessoa... Mas qual é o sentido do matrimônio? A pessoa se casa para ser feliz ou para fazer o outro feliz? Para fazer o outro feliz. Para fazer o outro feliz. Logo, se a pessoa se casa de forma legítima, mas depois de se casar, a pessoa literalmente muda e começa a agredir a esposa, ou a esposa agredir o esposo, mas aí primeiramente vai escutar ambas as partes, procurar um padre primeiramente. O padre vai tentar conversar com ele, conversar com ela, para tentar entender, trabalhar a conversão. Mas se depois disso nenhuma das partes quer mudar e continuar a agressão, aí eu vou colocar o que o Papa Francisco falou: o casamento é para toda a vida, mas não para viver o inferno. Aí o Papa colocou, causou uma maior polêmica, porque ele diz assim: se for para haver agressão, então o Papa colocou a palavra chocante: é melhor que se separe. Agora observe, dizer é melhor que se separe não significa vá e procure outra pessoa. Porque tem pessoas que têm uma experiência tão negativa no matrimônio
e quando sai diz assim, eu não quero nunca mais saber de matrimônio. Mas o que o Papa quis dizer com essa expressão? Matrimônio é para a pessoa fazer um outro feliz. Não é para viver o inferno. Não é nem para o homem ficar apanhando a mulher, nem a mulher ficar apanhando o homem. E eu vou dizer, já acompanhei casos que a mulher tentou envenenar o homem umas 3 vezes. Aí na terceira, ele perdoou a primeira, perdoou a segunda, porque amava na terceira, e deixou e abriu um processo e foi reconhecido. Quer dizer, nesse caso a gente vai dizer, não, minha filha, é a sua cruz de cada dia. De primeiro, aí a mulher apanhava do marido, aí ia procurar um padre. Padre, eu apanhei muito. Minha filha, mas o casamento para toda a vida. É sua cruz, suporte. Mas hoje não. É evidente, a gente faz de tudo para que o casal não venha separar. Mas não para um apanhar. Nem haver feminicídio, nem o contrário. A próxima aqui, pai. A nulidade de um casamento pode se dar por uma traição ou porque um dos cônjuges optou por seguir uma seita? Não, aí nesse caso, se depois a pessoa optou por uma seita, não é caso não. Agora, teria que ver, quando é um casamento misto ou de disparidade de culto, é algo mais delicado. Porque ninguém pode assim, a pessoa é protestante, os chamados evangélicos, aí quer se casar com a católica. O protestante não pode ser obrigado a se tornar católico para se casar na igreja. É o casamento misto, que é de um católico, cristão católico ou não católico. Que a igreja entende, né, padre, que o católico ele vai converter o protestantismo ali mas é algo delicado. Aí nesse sentido, eu vou mais uma vez falar de Bento XVI, que quando ele foi questionado no encontro da juventude na Alemanha, pelos jovens, seria bom, o senhor é de acordo com o casamento entre o católico e a pessoa de outra religião? Há impedimento? Ele disse que não, a essência é o amor. No entanto, ele desaconselhava. Desaconselhar não significa proibir, mas convidar a pessoa a refletir, porque, querendo ou não, os conflitos vão surgir com o nascimento dos filhos, porque cada um vai querer puxar a sardinha para o seu lado, e tem que levar em consideração isso. Não forçar ninguém, não impor ninguém a religião. A religião ela tem que ser proposta e, sobretudo, o cristianismo conquistado. Teve eu casei na casamento comunitário. Então, entre eles, tinha um casal, a esposa era católico e a esposa era protestante. E graças a Deus eles vivem em harmonia, ele na igreja dele e ela na igreja. Eu já realizei uns 4 casamentos. E teve um casal que era daqui, ela morava em Maceió, ele morava aqui. E foi um casamento tão interessante porque a família dele toda protestante. Não é que era católico se tornaram protestante, toda protestante. O pai dele era pastor e ela da comunidade Shalom, muito católica, tanto que ela quis o casamento com missa. E na igreja, logicamente, nós sabemos que muitas pessoas não pagam o dízimo, a oferta é pouca, então não se paga o casamento, se paga para a manutenção da igreja, porque na igreja tem ar-condicionado, tem energia, tem funcionário, etc. Aí, o pai do noivo, que era pastor, disse, olha, eu ofereço a igreja gratuitamente. E a católica se pagava uma taxa. Eles já estavam convivendo 2 anos, então foi regularização. Regularização, o valor é bem menor. Aí o que aconteceu? Ela disse assim, olha, o pai dele está propondo isso, mas eu quero na igreja católica, quero ir com a missa. Eu disse, não, faz aqui com a missa. A gente desconta aqui, tira isso, levando em consideração a particularidade. No dia do casamento, vieram os pais dele, os familiares dele, todos protestantes. Aí, nesse caso, como o pai dele é pastor, na homilia, aí eu fiz a minha reflexão dentro, e logicamente o pai falaria para o filho. Ele não mudou de denominação, é cristão, protestante, frequenta muitas vezes a missa com ela, que acompanha. Quando vai ao culto, às vezes ela acompanha, também já que ele acompanha para a missa, ele vai mais à missa do que ao culto, mas aí, no momento ele foi forçado e vive muito bem. Eu conheço também muitos casos, porque ninguém pode ser forçado a mudar de sua religião para se casar na igreja. Outra pergunta aqui, padre, se uma das principais fundamentações do matrimônio
é a geração dos filhos. Pode uma pessoa casar sendo estéril? Aí, repara, a finalidade do matrimônio é realmente os filhos. Tanto que aí tem outro ponto, tanta coisa, viu? Quando a pessoa se casa e diz, não quero ter filho, então o pai nem pode realizar esse casamento. Tem algumas pessoas que dizem que quer ter, depois que se casa, tem um caso bem recente, que a pessoa procurou faz 3 dias, e depois que se casou, a mulher disse que não queria de forma alguma ter filho. Se não quer, o casamento é considerado nulo, porque faz parte. Agora observe, a pessoa pediu para ser estéril? Não. Aí nesse caso, de sã consciência, a pessoa está apaixonada por aquele homem, aquela mulher, e descobre que ele é estéril. Aí nesse sentido, se ela tem consciência e abraça, então eles são motivados a adotar uma criança. Também teve aquele caso de Sara também, foi na Bíblia, e depois eu conheço um casal que, é muito delicada a questão de já anular quando descobre depois. Por exemplo, tem um casal das equipes Nossa Senhora que ocorreu ter namoro, noivado, eles se casaram, aí depois de 2 anos sem ter filhos, aí eles foram fazer exame. E o rapaz foi considerado estéril. Os médicos disseram que ele não poderia ter filho de forma alguma. Ele se apegou muito a Deus, fez uma promessa, Nossa Senhora, com o título Aparecida, que se ele tivesse um filho, ele iria agradecer. Mas o homem assim, de uma religiosidade muito grande, tanto ele como a esposa. E desenganado pelos médicos, depois assim, de 1 ano, 2 anos e meio, aí a esposa dele ficou grávida. E eu vou dizer, não tem nem como duvidar que o filho é a cara dele. Para dizer, eita, foi não, o filho é dele. E depois de mais 2 anos, ela teve uma filha, eles têm um casal. E são do movimento da equipe Nossa Senhora. E existem muitos casos assim de milagre. Não tendo, tentar ver as soluções por meio da medicina, legais, e não tendo solução, a motivação é adotar uma criança. Mas caso o casal decida não adotar, mas que livremente se casaram com a intenção de formar uma família, por motivos diversos, a mulher, toda vez que engravidava, perdia, então, em nenhum momento, eles foram fechados na vida, logo o casamento é válido. Padre, outra pergunta aqui é: a igreja deseja favorecer ou estimular os processos de nulidade? A tendência nossa da igreja, eu falo assim como padre, é cada vez mais investir na catequese para o matrimônio. Porque se insistimos em a pessoa recorrer à nulidade, hoje em dia tem forte, porque houve uma falha muito grande nessa catequese. O problema todo é a falta de catequese. Fique registrado isso. Porque se houvesse uma melhor catequese, uma preparação, iria evitar tantas separações. Pegando a expressão de um esposo, de uma segunda união, que diz: se eu tivesse a consciência religiosa que eu tenho hoje, eu não teria deixado o meu primeiro matrimônio. Porque dificuldades eu tenho nessa segunda união. De relacionamento, às vezes a cara feia do outro, de imperfeição do homem da mulher. Mas ele sabia agora com Deus a lidar com as coisas. Então a igreja, tanto que o Papa pede que seja uma preparação maior, evidente que sempre vai surgir uma situação que a pessoa engana um ou outro. Então o tribunal já existia, sempre vai existir. Agora que esperamos que diminua essas buscas de reconhecimento, para que, se a pessoa não quer se casar na igreja, já nem se casa. Padre, a última pergunta: se uma pessoa permanecer viúvo ou viúva, né, após a morte do cônjuge, no céu, eles continuarão juntos? Jesus já deu a resposta nisso. E foram perguntar, Jesus fizeram aquela parábola: um homem se casou com uma mulher, a mulher se casou com um homem, e esse homem morreu. E ele tinha 7 irmãos. Então, com a segunda lei, quando um homem se casa com uma mulher e morre sem deixar descendência, o irmão assume. E assim, até deixar descendência. E por que isso? No contexto antigo, a vida eterna estava na geração dos filhos. Por que Abraão ficava aperreado? Porque como ele se tornaria eterno se tivesse descendência? Porque no conceito antigo de vida eterna, nos filhos estão os pais, nos netos os pais, os avós, e assim sucessivamente.
eliminar toda a família, eliminar os filhos, é como que condenar aquela família à morte. Gerar aí a perpetuação da família. Então, aí vai dizer, a mulher se casou com os 7 irmãos e os 7 morreram sem deixar descendência. Por fim, a mulher morreu. Aí vou responder a pergunta. Perguntaram a Jesus, no céu, ironicamente, isso era Jesus, com quem ela vai ser? Ela vai se expor de quem? Já que ela morreu e o Senhor fala que ambos vão ressuscitar. Aí Jesus fala, ora, neste mundo, neste corpo, nós temos essas necessidades. Mas no céu nós seremos espirituais. O nosso corpo, ele passa por um processo de pneumatificação. É um corpo espiritualizado. É alma e espírito, corpo, mas um corpo diferente. Tanto que a ressurreição, nós não voltaremos neste corpo. Nosso corpo, ele passa por um processo novo, igual ao de Cristo. Mas não há essa necessidade do prazer carnal. Nosso prazer é o próprio Deus. E há essa fraternidade universal de um querer o bem do outro e interceder pelo bem dos outros, porque no céu todos intercedem. Então não há essa necessidade. A necessidade sexual é deste corpo aqui carnal. Padre, eu estou com uma dúvida, né? Eu queria que o senhor me explicasse se está certo, se está errado de uma situação. Teve um casal da primeira união, um casamento válido, infelizmente não deu certo, se separaram. E ela sempre foi muito religiosa, ele nem tanto, e ela está numa segunda união hoje em dia. Só que ela queria muito continuar, porque na primeira união ela já comungava, ela já se confessava, vivia uma vida religiosa. E nessa segunda união ela queria continuar isso. O rapaz não é tanto religioso, mas ela queria continuar. Pediu-se autorização ao bispo, foi autorizado, e ela hoje em dia está comungando, está se confessando, normal. Queria saber dessa situação. Você me deixa uma resposta aqui bem delicada com relação a quem deu autorização. Primeiro, eu já disse até no início, nem o bispo, nem o padre, ninguém tem autoridade para fazer isso. Qual a orientação legítima da igreja? Entrar no processo de anulação. Tanto, qual foi a polêmica da encíclica pós-sinodal, exortação pós-sinodal, Amoris Laetitia? Justamente cogitação daqueles casais que estão bem engajados na igreja. Não teriam a possibilidade deles se confessarem e comungarem? Aí o Papa colocou esse questionamento para ser discutido e dizendo que ficaria assim, de as conferências observar isso. Ora, se dá essa brecha, vai criar um mal-estar muito grande. É muito perigoso. O caminho certo é o processo de reconhecimento da nulidade, que existe antes do Papa João Paulo II, antes do Bento XVI, antes do Papa Francisco. Não foi o Papa Francisco que inventou. Como algumas pessoas dizem, ou atacam o Papa, dizendo que ele está mudando tudo. Já existia. Já existia. Se tem esse processo, então entre por esse processo. Porque senão a coisa vai desandar e vai virar avacalhação. Desculpa a expressão. Vai ser banalizado. Não é bom. É muito perigoso. Se há a forma legal, o ideal é a forma legal. Ela era bem religiosa, ele não era. Conversando com o padre, ou com qualquer padre que tenha estudado bem, a gente tem que dizer agora isso, né? Porque alguns podem ter estudado, ter sido ordenado, mas não ter estudado tanto e não sabe dar a resposta certa. Mas um padre bem estudado, que estudou bem, melhor dizendo, ele vai ouvir, vai analisar de diversos ângulos. Porque escutar assim simplesmente é uma coisa, se faz muitas perguntas para olhar se realmente a maturidade dele, antes do matrimônio, se ele tinha a reta intenção, porque existem várias formas de reconhecer isso. Porque o tempo é curto, mas no próprio direito canônico se olha muitas particularidades. Por exemplo, se na celebração não foi feita a ata do matrimônio, o casamento em si é nulo. Houve uma situação na minha primeira paróquia que um rapaz se casou e
Passou um ano e 5 meses e ele estava para celebrar 40 anos de matrimônio com a segunda. Era um senhor idoso e o que me chamava a atenção foi o que perguntei por que ele não comungava. Porque vocês imaginem, eu estava numa igreja, todas as missas está aquele homem que evangeliza nas casas, que evangeliza nas ruas, que é caridoso, que participa dos vicentinos, não perde uma missa. E toda vez eu digo assim, meu Deus, aquele senhor tão piedoso não comunga. Aí certa vez eu chamei assim a parte e disse, meu filho, você tem medo da confissão, né? Que eu já estou aqui aperreado, inquieto. Veja o senhor é evangelista, o senhor vai às casas, o senhor evangeliza nas praças, o senhor trabalha com os vicentinos, faz a caridade, não perde a missa. Por que o senhor não comunga? Tem medo do padre? Aí eu fui falar da confissão, que é o sacramento da confissão. Eu disse, não, padre, é porque eu estou casado pela segunda vez. Aí eu disse, mas como foi a sua história? Passou quanto tempo casado? Ele disse, não, 1 ano e 5 meses. Não tive filho com a primeira, e com essa segunda ele ia fazer 40 anos e teve 4 filhos. Aí eu disse bem assim, como eles casam naquela paróquia, eu disse assim, qual foi o ano? Aí fui procurar. Procurei, não achei a documentação dele. Pelo contexto, ele disse, qual foi o padre? Foi o padre que tinha sido excomungado. Então, automaticamente, o caso dele era de anulação. Fui procurar o documento dele, não foi registrado. Aí, quando eu fui falar com o juiz eclesiástico, ele disse, se não tem documentação, você pode marcar o casamento dele. E aí foi marcado, realizei o casamento dele na celebração dos 40 anos, com a outra foi o casamento. Agora imagine, passou 40 anos convivendo, de viver vida de igreja sem comungar. Falta de quê? De orientação de um padre. Porque eu compreendo, eu digo assim, da parte do leigo, sendo que leigo é a pessoa instruída na igreja, não é como leigo que diz na faculdade, que é a pessoa que diz que é ignorante. Leigo na igreja são os instruídos. Faltou o padre se aproximar, perguntar, porque geralmente as pessoas já se sentem assim falidas. As pessoas têm medo de se aproximar dos padres. E se brincar, alguns já têm o nariz um pouquinho em cima da cabeça, então aí causa mais distância. Mas se ele tivesse falado com o padre tivesse conversado com ele antes, teria resolvido há muito tempo. Teve um outro caso também, dos casais de segunda união, eu acompanho, esse estava há 25 anos de convivência. Aí disseram, vou entrar no processo, mas ainda, será que não dá mais certo? Será que posso ser declarado? Será que não? Aí eu dei a motivação, depois de Papa Francisco motivou, aí o casal decidiu abrir o processo, aí foi pedido a documentação. E ele foi casado numa igreja super organizada. Quando foi procurar a declaração dele, o documento dele, a ata dele, não tinha nada. Então, a única coisa que o padre teria que fazer é declarar que não tem nada registrado na paróquia dele, apesar de ter acontecido o casamento, em si o casamento é dele. Pode perguntar? Padre, boa noite. Boa noite. É o seguinte, é a questão dos padrinhos de outras religiões no casamento. Perdão pela ignorância, é porque por conta de divergência de informações e orientações, a gente precisava saber com precisão essa questão de é válido, é nulo, aliás, é válido o casamento católico, obviamente, né, com padrinhos de outras religiões? Eu vou tentar responder bem direto, na prática. Para um casamento ser válido, é necessário o casamento ser válido 2 testemunhas. Logo, um casal cristão católico assinando, tanto que tem a parte particular deles que pega todos os dados. Mas hoje em dia é moda do noivo, 7 testemunhas, da noiva 7, só aí 14 padrinhos, muitos presentes, ótimo. Mas aí fica muita gente, às vezes até traz uma folha a mais, porque estão inventando cada vez mais, para aparecer aquela procissão bonitinha, e o casamento fica muito demorado por causa dessas coisas que estão enfeitando demais. Então, tem 2 testemunhas cristãs, as outras são testemunhas que estão ali por consideração. Aí, às vezes, tem um casal que é protestante evangélico, e que nós devemos saber que tem muitos evangélicos que buscam viver a retidão, então nós não podemos ver essas pessoas que são protestantes já como pessoas ruins. Não, tem muitas pessoas muito honestas, muitos de Deus. Eu não tenho dúvida disso. Mas, para o momento, sejam
católicos. Mas se tiver entre os demais evangélicos, não tem problema não. Que eles estão participando e acreditam no matrimônio. Mas para eles a teologia do matrimônio é um pouquinho estranha. Por isso eu estranharia. Como também, aproveitando a sua pergunta, que é com relação à figura dos padrinhos, tem só precisa de 2. Mas às vezes na moda uma pessoa, em certo casamento, queria colocar todo respeito a quem tem a tendência homoafetiva. E a tendência que querem ver o problema é deles, respeitamos. Mas de sã consciência, a pessoa do casamento católico chamar 2 mulheres, 2 homens para serem testemunha, tem sentido? Quem são as testemunhas? Para ninguém pensar que aqui é questão de preconceito ou homofobia. As testemunhas do casamento são pessoas que acreditam firmemente no matrimônio, segundo os preceitos divinos, judaicos e cristãos, entre o homem e a mulher, que crê no casamento entre um que é válido, lícito e divino quando é um homem e a mulher. Logo, como é que 2 homens que estão convivendo, 2 mulheres, vão dar testemunho disso? Se eles não acreditam, estão vivendo e nós respeitamos a decisão deles, a relação afetiva. Não pode ser testemunha, é contraditório. É contraditório. Vai testemunhar o quê? Vão dizer que acreditam? Porque as testemunhas elas estão professando a fé na relação matrimônio, homem e mulher, que é a única válida para nós. Dizer que é a única válida para nós não tem nenhuma agressão. Nós respeitamos as pessoas que só querem viver e conviver até no civil, mas para nós, o casamento na igreja é importante para quem crê. Porque a pessoa está pedindo a Deus a bênção. E a pessoa que é testemunha, ela vai testemunhar justamente que para ela também, ela está dando testemunho. E vai rezar para que aquele casal viva toda a vida, porque acredita que o casamento na igreja é até que a morte os separe. E até a expressão, até que a morte os separe, já está dizendo tudo, né? Depois da morte, aí não há esse vínculo. Evidente, as pessoas quando perdem um esposo ou uma esposa, quem está aqui está tendo sempre a consideração. Eu acredito, aquele que conviveu aqui certamente está rezando por aquela que foi a esposa e pelos filhos, etc. Entre um casal, quando eles estão casados e quando acontece uma traição. Tem vezes que a pessoa perdoa, né? E às vezes o outro ainda continua na prática. Mas se eu decidir assim, não, eu quero separar, é válido? Não há um reconhecimento aí. Agora, repara, se desde o tempo do namoro, aí tem uma que repara, a situação bem delicada. Mas assim, depois de casado, se de repente ele encontrou a mulher e começou a trair, a traição, ela não anula. Não. Aí aqui a gente vai tentar entender o que aconteceu, por que a relação se desgastou. Há tantos fatores, gente, porque às vezes a mulher, depois, vou colocar assim alguns casos, pode ser a mulher ou o homem, você está mirando o caso da mulher, depois você está no caso do homem. A mulher se casa, mas depois que se casa, aí a mulher quer viver como irmão, com o homem. Aí, querendo ou não, como eu disse, não é o único critério da relação de um casal o sexo, porque vai chegar uma idade que não vai ter mais. Mas, vamos supor, aí se casa, aí a mulher, no dia, o homem quer ter a relação, mulher, estou com enxaqueca, estou com dor de dente, estou com conjuntivite, estou com dor de barriga. E aí, vamos imaginar, passa 1 mês, 2 meses, gente, um casal que passa, eu vou ser bem sincero aqui dentro daquilo que a gente estuda, um casal que passa 1 mês sem ter relação, porque uma pesquisa feita em Londres, os casais que são mais realizados e felizes são casais que têm por semana uma relação, e o segundo de 15 em 15 dias são felizes. Agora, 1 mês sem ter, 2 meses, 1 ano, tem a dinâmica do homem, tem a dinâmica da mulher. A mulher entra na menopausa primeiro que o homem. Quando a mulher entra na menopausa e é muito jovem, tem casos que a mulher entra com 35 anos, ora, para um homem agora vai ser um pouco difícil. Se uma mulher nos procura, diz assim, não sinto mais desejo, não quero. Aí nesse caso a gente vai orientar a mulher, procure com a sua ginecologista, procure um psicólogo, porque vai ter que trabalhar um pouco isso. Porque está muito jovem para estar rejeitando algo que não é essencial, mas no momento
faz parte do matrimônio, que senão, repara, a dinâmica sexual do homem, aqui eu já estou entrando no tema sexualidade, a dinâmica sexual do homem é muito forte. Não é questão de machismo, não. O homem é muito potente sexualmente. Para o homem entrar na andropausa demora. Às vezes chega a 80, aí uma vez, certo? 80, 83, certa vez, o homem com os seus 80, aí diz assim, opa, a pipa do vovô não sobe mais. Mas o desejo é muito forte. Quer dizer, realmente, não é machismo. A dinâmica do homem é forte. Como da mulher, não é inferioridade, mas a mulher, a dinâmica dela, da mulher, ela tem um desejo no período da ovulação, geralmente são 15 dias, ela tem um desejo, tem um sonho, mas depois ela não está nem aí, salvo se for estimulada. Mas quando a gente estuda sobre sexualidade, o homem é considerado fogão a gás. Pegou o foto? A mulher é o fogão, aí acende, fica abanando, até que toda a fogueira pegue fogo, que a madeira pegue fogo. Não é preconceito, é porque é a dinâmica, para quem estuda a psicologia sabe, a dinâmica do homem muito forte. Se uma pessoa vai dizer, padre, mas meu esposo quer todo dia está demais, né? Aí a gente tem que ajudar o homem também a procurar, porque querer todo dia existe também uma desordem aqui, que ele precisa controlar esse apetite sexual. Aconteceu alguma coisa que fez com que ele perdesse o controle, porque tem um tempo também. Tem um tempo. Mas também, se a mulher não quer, ela diz, minha filha, então você está dando brecha para seu esposo procurar outra. Porque nem 8, nem 80. Por isso é muito equilíbrio. Tem que ter muita conversa no casal. Para até quando chegar na maturidade, que a mulher realmente chega um estado que a mulher não sente nada, e se tivesse a relação seria para a mulher, desculpa a expressão, estrupo. Aí é importante que o casal saiba viver agora a relação com maturidade. Quando o homem não tem mais, estou entendendo aqui temos sexualidade já, quando o homem já não tem essa potência, então a relação vai ficar muito assim, no cheiro, no beijo, na carícia, porque não vai ter mais a potência. Entende? É muito delicado, mas se o casal conversa, aí pode superar. Porque de uma relação muito assim sexual, ela vai partir para o companheirismo. E quando falamos de relação sexual, não é somente o coito, a penetração, mas a relação homem e mulher que deve crescer a cada dia, e até a relação sexual deve ser dialogada. Padre, em relação à resposta anterior que o senhor falou, em relação à testemunha, seria como no batismo. No caso, a gente tem que averiguar, ter a certeza, saber se em relação à religião, porque no caso eles vão ser, né, os padrinhos e as madrinhas vão ser pais e mães. E pais espirituais. Aí repare, você veio lembrar. Aí o senhor falou, veio logo na tanto a mente, mim como a minha colega também veio logo na mente, né? Repare, você veio lembrar, repare, como a situação é delicada. Sim, tem outra pergunta. E se por um acaso existiu o batismo, agora eu já estou falando no batismo, se por um acaso aconteceu o batismo e o padrinho, eu não posso falar muito, né? O padrinho, não sei como perguntar. O padrinho vivia a religião, vivia na igreja e de repente mudou tudo. Transformou-se. Mas a criança foi batizada por ele. Foi. Ele continuou padrinho. O que acontece? Ele continuou padrinho. Ele abandonou, lembrando, um cristão católico que abandona a fé, ele está abandonando a fé, mas ele não deixa de ser cristão católico. É um católico que rejeita a fé cristã católica. E se ele mudar... e o segundo batismo não é válido, viu? E se ele mudar de opção sexual? Aí ele fez a mudança depois. Aí então não é dele. Mas lembrando que ele vai estar no nome do batismo dele. Não vai mudar. Pode mudar no estado civil. Na igreja não muda não, nome de batismo. Talvez eles queiram forçar a igreja, mas não pode não, tem que respeitar a igreja. Aí com relação, então entramos no tema aqui, catequese e batismo. Aí só para eu responder a pergunta já que foi feita, ocorreu uma vez uma pessoa, membro catequista do batismo, que foi perguntar a mim, padre, olha, a minha neta já está com 1 ano. Aí eu convidei, meu filho convidou um padrinho e a esposa dele convidou uns espíritas. Eles podem ser, minha filha, você dá catequese. Não pode.
Como é que a pessoa diz que é espírita, vai professar a fé católica? Nunca. Ou como é que a pessoa que diz assim, olha, vai ser a minha filha, ela é protestante, e como é que ela vai dizer que crê na Igreja Católica? Como é que vai ter aquele momento e a devoção à Nossa Senhora? Nunca. É contraditório. Ela vai professar que vai educar a criança na fé, que ela não acredita. Aí, com todo respeito, não, ela pode vir para assistir, mas o padrinho e a madrinha tem que ser pessoas convictas. Mas como é delicado isso, que as pessoas enganam muito. Por exemplo, eu realizei um batizado, aí no final, as familiares vieram agradecer, muito bonita, aí o padrinho disse, padre, que missa bonita. Começou bem, né? Que missa bonita. E depois, olha, eu sou agnóstico, mas como eu fiquei encantado com essa celebração. Agnóstico pode ser? São coisas que passam. Aí ali a gente pensa como foi que essa figura entrou. É verdade. Pronto? Mais alguma pergunta? Olha, só detalhar da testemunha rapidinho. O professor falou, deixando a Deus foi protestantes e tal. Agora a questão se eu tenho um exemplo aí que no caso ele é budista e ela é espírita, né? Também não tem problema não, no caso budismo eu acredito que não é considerado. Mas aí deixa eu entender, eles eram testemunhas ou eles quiseram se casar na igreja? Não, padrinhos de não pode, casamento. Não pode. Aí aqui eles às vezes chamam, que as pessoas têm muitos amigos de várias religiões, aí querem por consideração. Mas repare, qual o sentido deles serem testemunhas se eles não acreditam num sacramento? Aí quem erra aqui? Os noivos, porque eles vão chamar de testemunhas pessoas que são de outras religiões, chamam para ser um convidado da festa. Veio meu casamento, mas para ser testemunha, são as pessoas que vão ajudar o casal a sempre recordar o sentido do matrimônio cristão. Que no caso são dois, né? São dois testemunhas. Mas no caso, se for casais e 8 padrinhos, né? Só 2 testemunhas. Mas mesmo assim, aí é estranho, assim, porque como é que ele vai aconselhar? Repare, os pobres são os padrinhos, que geralmente eram 2, depois começaram a inventar muitos, para ganhar mais presente. Você bem direto. Qual o sentido? Pobres são os padrinhos de matrimônio? É estar acompanhando o casal e sempre que preciso ajudar o casal a viver o sacramento do matrimônio, o valor do sacramento do matrimônio. Será que aquela pessoa espírita ou do budista, quando o casal estiver bem, vai dizer que não lute pelo seu matrimônio? Lembre-se que até que a morte separe, vão dizer, olha, se não está bem, separe. Geralmente a conversa deles vai ser essa. Não vai tentar, porque para nós, mesmo quando o casal vem entrar em tensões, nós vamos fazer de tudo para ver se é possível. Para dizermos, olha, é melhor realmente separação quando a situação chegou de uma gravidade que nada é possível. É muito delicado a gente falar isso. Ô padre, e ainda tem pessoas que ainda dizem assim, eu digo porque eu já ouvi várias pessoas falando, ainda tem gente que ainda diz assim de outra religião. Tá vendo? Casou no religioso, quando não era casado, nada disso acontecia. Depois que casou, deu tudo errado. Tá tudo errado. Aí acontecendo. Eu já escutei já várias pessoas falando isso. E são de outras religiões. Mas aí não há uma verdade nisso. Primeiro que as pessoas não conhecem bem. Agora o que acontece é que algumas pessoas, depois que se casam no religioso, aí acontece mais com as mulheres do que com os homens. Aí a mulher, tudo é pecado. E isso atrapalha. Por exemplo, o padre da Canção Nova não teve a maldade, mas ele foi muito feliz quando disse assim, ó gente, vai entrar a quaresma e ninguém pode ter relacionamento. Ora, gente, por que não ter relacionamento? Se o casal decide, é uma decisão do casal. Agora, pode ser uma imposição? Não. Porque a relação sexual de um casal casado na igreja é pecado? Não. Aí dentro disso, teve uma pessoa muito religiosa que depois se casou, aí ia se confessar e disse assim, olha, evidente aqui, quando a gente salvaguarda, quando a pessoa está guardando o segredo, porque não se torna pessoa, mais um fato para ilustrar, uma aula de moral. Ora, se a pessoa teve relação, vamos criar aqui uma situação, 5 horas da manhã, e às 7 horas foi para a missa, ela está impedida de receber a Eucaristia? Não, porque a relação sexual é sagrada.
Dom Henrique, Padre Henrique, ele disse assim, a relação sexual do homem e da mulher é sagrada, gente. Se fosse com outro, aí tudo bem. É impedido, mas é entre uma mulher sagrada. Como é que a pessoa tem a relação e depois vai se confessar? Eu tive relação com meu marido. Gente, aí tem uma coisa errada aqui. Essa graça. Aí o casal tem que saber. Não tem mais microfone aqui. Eu falei tanto que a pilha foi embora. Aí, às vezes, a mulher ela entra no puritanismo que tudo vê como pecado. Isso atrapalha um pouco. Tudo isso atrapalha um pouco para amenizar, para não ser muito. Porque aí o casal começa a ter. Porque a mulher diz assim, não, eu vou para missa, não podemos ter. Aí tem algumas coisas que começam a falta de orientação, falta de maturidade do casal. Eu sempre digo, o casal tem que conversar a relação. Pode ocorrer que uma relação sexual, aqui estamos num tema sexualidade já, viu? Pode ocorrer que a relação sexual seja prazerosa para o homem, mas o homem nunca pense na mulher. Então, mesmo o casal tendo relação, periodicamente, algumas mulheres elas nunca chegam ao orgasmo, porque o esposo não chegou a dialogar com a esposa para que acontecesse a comunhão entre eles. A relação sexual deve ser dialogada com maturidade, que muitas vezes, como os pais não conversam com os filhos sobre sexualidade no sentido assim mais científico, não de baixo nível, então muitas vezes as mulheres ficam meio inibidas de falar isso com o esposo. Mas eu vou dizer, é importante que o casal converse de tal modo que a relação seja prazerosa para ela e para ele. Que ambos conversem sobre esta relação. Na pastoral, na catequese para o matrimônio, é motivado isso. O senhor tem que vir mais vezes da catequese. Agora, eu vou dizer porque eu sou catequista, então aí eu falo com pormenores e eu acompanho muitos casais. E facilita, até a forma de eu falar é mais fácil. Amém, Padre. Foi ótimo. Amém? Amém. Quero agradecer aí o convite. Então, vamos ficar em pé um pouquinho, vamos estender nossas mãos aqui. Nosso Padre, entregando sua volta para casa, toda a sua vida sacerdotal, entregando nas mãos da nossa mãezinha, entrega toda a sua vida, por tudo que ele faz a serviço do Senhor, que ele possa sempre continuar trilhando nesse caminho e se espelhando em Cristo. Por isso te entregamos, mãezinha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.